Sabe aqueles momentos da vida em que algo simples acaba mudando completamente o rumo das coisas? Foi exatamente isso que aconteceu comigo no dia em que enviei aquela carta. Não era para ser nada especial, só uma mensagem rápida para um amigo de infância. Nós costumávamos trocar cartas quando éramos mais jovens, antes das redes sociais invadirem tudo. Era um pequeno resgate desse costume, uma nostalgia. Mas, por um deslize, acabei errando o endereço. Ainda lembro de quando coloquei a carta na caixa de correio. O envelope azul claro tinha aquele toque pessoal, com uma borda desenhada à mão e o cheiro leve de lavanda, como sempre. Quando fechei a tampa da caixa de correio, senti uma leve satisfação. Eu sabia que meu amigo sorriria ao abrir, mas eu não sabia que, do outro lado, alguém completamente desconhecido estaria prestes a receber aquelas palavras. Uma semana depois, recebi uma resposta. Estranhei o envelope logo de cara, porque o remetente não era o meu amigo. Era alguém completamente diferente. Um nome que nunca tinha ouvido antes. Por um segundo, pensei que era engano, que a carta era para outra pessoa. Mas a curiosidade me venceu. Com as mãos trêmulas e a cabeça cheia de interrogações, rasguei o selo e comecei a ler. Querido, ou seria querida? Não sei bem quem você é, mas recebi a sua carta por engano. E, antes que você pense que sou algum tipo de invasor de correspondências, não resisti a ler. Talvez seja rude de minha parte, mas me peguei cativado por suas palavras. Havia algo na forma como você escreve, uma sinceridade desarmante. Talvez a carta fosse para um amigo, ou para alguém especial. Não sei. Mas, quem quer que seja essa pessoa, é sortuda por ter alguém como você escrevendo dessa forma. Eu? Sou apenas alguém no lugar errado, na hora certa, parece. A cada linha, meu coração batia mais rápido. Quem era essa pessoa? E por que eu sentia uma estranha conexão com alguém que nem conhecia? Havia algo de intrigante nas palavras, uma mistura de formalidade e curiosidade que me prendeu. No final da carta, ele ou ela, ainda não sabia, deixava um convite aberto para responder, caso eu quisesse. E, como se não bastasse, finalizou com uma pergunta. Se você tivesse que escolher, preferiria continuar conversando com um completo desconhecido ou deixar essa história se perder aqui? Essa pergunta me pegou de surpresa. Eu podia simplesmente ignorar. Poderia, de forma prática, descartar aquele erro, seguir minha vida e nunca mais pensar nisso. Mas, a verdade é que algo dentro de mim estava pedindo para continuar. Então, decidi responder. Peguei minha caneta e, sem pensar muito, comecei a escrever. Escrevi sobre o que me levou a enviar aquela carta, sobre como o acaso pode ser engraçado, e sobre como eu também não resisti ao convite dele ou dela para continuar essa estranha e inesperada troca de palavras. No final, decidi fazer algo que nunca imaginei, deixei minha própria pergunta no ar. Se você pudesse, escolheria que nosso primeiro encontro fosse por acaso ou por destino? Fechei o envelope, dessa vez mais cautelosa com o endereço, e coloquei minha assinatura, uma estranha curiosa. Dias se passaram desde que enviei aquela segunda carta. Nunca pensei que estaria tão ansiosa esperando por algo tão simples como uma resposta. Me peguei, várias vezes ao dia, olhando pela janela, esperando que o carteiro aparecesse na esquina, como se isso fosse acelerar o tempo. O engraçado é que a expectativa de receber uma carta, especialmente de um completo estranho, era mais empolgante do que qualquer outra coisa acontecendo na minha vida naquele momento. Quando finalmente vi o envelope em minha caixa de correio, meu coração acelerou. Lá estava, com a mesma caligrafia elegante e discreta. Quase rasguei o papel de tanta ansiedade para saber o que ele ou ela tinha respondido. Cara estranha curiosa. Acho que nunca pensei muito sobre o que é o destino até agora. Seu questionamento ficou na minha cabeça por dias, como se fosse uma dessas músicas que grudam na mente. Encontros por acaso, ou encontros planejados pelo universo,
será que existe uma diferença? Às vezes penso que todos nós somos como peças de um quebra-cabeça gigante, se movendo por caminhos predestinados, até que, de repente, encaixamos em algum lugar. Mas antes que eu me perca em filosofias, não sou tão bom nisso quanto parece. Tenho que dizer que adorei sua carta. Há uma leveza na forma como você escreve que é quase como se estivéssemos sentados em uma mesa, tomando café, conversando cara a cara. O engraçado é que essa imagem me vem à cabeça sempre que leio suas palavras. Você perguntou sobre o acaso ou o destino, e eu fiquei com essa pergunta me rondando. Se pudesse escolher, acho que gostaria que fosse pelo acaso. Gosto da ideia de que o inesperado nos aproxima de formas que não podemos controlar, como se estivéssemos seguindo uma trilha invisível, mas cheia de possibilidades. E você, o que pensa sobre isso? Eu parei de ler e fiquei encarando a carta por um tempo. Era uma resposta inesperada, mas de certa forma fazia sentido. Havia algo misterioso e cativante em saber que ele, ou ela, também estava pensando tanto nisso quanto eu. Como duas pessoas que nunca se encontraram podiam se conectar através de simples palavras em um papel. A parte mais intrigante, no entanto, era como essa troca de cartas estava se tornando algo quase íntimo. Parecia que estávamos nos conhecendo de dentro para fora, sem as máscaras que normalmente usamos nas interações do dia a dia. Sem rostos, sem expectativas sociais, apenas ideias e pensamentos compartilhados de forma pura. Peguei minha caneta novamente e comecei a rascunhar uma resposta. Queria manter o tom leve, mas havia algo mais profundo crescendo dentro de mim. Decidi seguir a linha de pensamento dele ou dela e explorar essa questão do acaso e do destino. Querido, ou querida, desconhecido. Você tem razão sobre o acaso. Existe algo mágico em não poder prever o que vem a seguir, como se o universo estivesse brincando com as nossas vidas de maneiras sutis. Talvez seja esse o charme de tudo isso, o fato de que nunca planejamos nos encontrar, mas aqui estamos, trocando palavras que, de algum jeito, parecem fazer sentido. Sabe, quando te fiz aquela pergunta, eu também fiquei pensando nela. Acho que, no fundo, sempre acreditei que o destino é uma série de acasos que escolhemos seguir ou não. E talvez, ao seguir esse caminho inesperado de cartas trocadas, estamos dando ao destino uma chance de mostrar o que ele pode fazer. Mas agora fiquei curiosa. Você acredita que encontros como o nosso, por mais improváveis que sejam, podem mudar algo dentro de nós? Ou será que tudo isso é apenas um desvio momentâneo, algo que desaparecerá assim que nossas vidas voltarem ao curso normal? Escrevi essas palavras com uma mistura de excitação e incerteza. Havia algo em mim que queria saber mais sobre essa pessoa, queria continuar explorando esse mundo de palavras sem rosto. E, ao mesmo tempo, não podia evitar a pergunta que martelava em minha cabeça: como seria conhecer esse desconhecido? Fechei a carta com um sorriso no rosto, mais uma vez assinando como uma estranha curiosa, e a enviei no mesmo dia. Agora, restava esperar novamente. E, de alguma forma, esperar se tornava parte da magia. Cada dia sem resposta me fazia pensar mais no próximo envelope que chegaria, no que ele diria, e no quanto eu já estava envolvida nessa troca. Algumas semanas se passaram desde minha última carta. O silêncio entre as correspondências era tão perturbador quanto fascinante. Parte de mim se perguntava se isso tudo iria acabar, como uma bolha que estoura de repente. Eu já tinha investido tempo demais em pensar sobre essa troca de palavras, e imaginar quem seria a pessoa do outro lado. Quem estaria colocando suas palavras em um papel tão bem que parecia me conhecer de alguma forma? Não apenas me conhecer, mas entender o que eu queria dizer antes mesmo de eu mesma perceber. Finalmente, em um fim de tarde comum, o carteiro passou e lá estava o envelope, com a mesma caligrafia fina e ordenada. Eu estava ansiosa para abri-lo, mas me contive por um instante, deixando a expectativa crescer, como se estivesse saboreando o momento. Peguei uma xícara de chá, me acomodei no sofá e, só então, rasguei o envelope com cuidado. Minha cara estranha curiosa. Você trouxe à tona uma questão interessante na última carta.
Será que esses encontros fortuitos, essas trocas de palavras, podem mudar algo dentro de nós? Eu já me perguntei isso tantas vezes desde que começamos a nos escrever. Para ser sincero, acho que já estou mudando, mesmo sem saber para onde isso vai me levar. Há uma estranha magia em compartilhar partes de nós com um completo desconhecido. O engraçado é que essa experiência está me ensinando algo que, até agora, eu não havia percebido: a liberdade que vem com o anonimato. Você já notou como somos livres para ser quem somos quando não há rostos, expectativas ou julgamentos? Aqui, no papel, podemos ser sinceros de um jeito que talvez não conseguiríamos ser se estivéssemos frente a frente. E isso me faz pensar: estamos criando algo aqui que nunca teria acontecido em um cenário convencional, não acha? Não nos encontramos por acaso em uma livraria, nem trocamos olhares em um café. Não, nos encontramos nas palavras, na escrita, que talvez seja a forma mais pura de conexão. E você? O que acha? Será que essa conexão é menos real por ser feita de palavras, ou mais real justamente por não estarmos distraídos pelas aparências? Eu parei de ler, surpresa com o quanto ele ou ela estava tocando em algo profundo, algo que também estava em minha mente. De fato, era fácil se abrir em palavras, especialmente quando não havia ninguém olhando nos meus olhos, julgando ou interpretando gestos. Era libertador, quase viciante, essa sensação de poder ser quem eu quisesse, ou melhor, quem eu realmente era, sem filtros. A carta continuava. Eu me pergunto: como seria se um dia nos encontrássemos? Será que reconheceríamos essa conexão, ou ela só existe porque estamos separados pelas páginas? Talvez o fato de não nos conhecermos pessoalmente seja o segredo que mantém essa troca tão interessante. Mas, ao mesmo tempo, confesso que há algo em mim que quer saber quem você realmente é. Por enquanto, prefiro manter o mistério. O que você acha? Deveríamos seguir com o desconhecido ou deixar a curiosidade nos guiar para algo mais concreto? Com expectativas silenciosas. Um estranho ainda mais curioso. Eu li e reli aquela carta. Ele estava certo em tantas coisas. Havia, de fato, uma liberdade enorme em nossa troca, como se estivéssemos em um espaço onde ninguém mais podia entrar. Mas a pergunta que ele deixou me perturbava: será que o que estávamos construindo existia apenas porque permanecíamos no anonimato? Respirei fundo, e então comecei a escrever minha resposta. Querido estranho curioso. Sabe, você me fez refletir bastante sobre o que estamos construindo aqui. Há uma parte de mim que sente que estamos explorando algo único, algo que só existe porque começamos como estranhos. Como se estivéssemos dançando no escuro, guiados apenas pelas palavras. Mas a outra parte de mim, bem, ela é curiosa. Quer saber se essa conexão sobreviveria à luz do dia, ao confronto direto com a realidade. Talvez seja a natureza humana sempre querer respostas, não é? Mas você está certo em uma coisa: aqui, somos livres. Podemos ser vulneráveis sem medo, porque não temos a distração dos olhares ou das expressões. Acho que, no fundo, tenho medo de que, ao nos encontrarmos, essa magia se quebre. Talvez o encanto esteja justamente no mistério. Porém, algo me diz que não conseguimos evitar a curiosidade para sempre. A cada carta, sinto que estamos nos aproximando de um ponto sem retorno, onde precisaremos decidir: manter o mistério ou desvendá-lo. Eu ainda não sei qual será a minha escolha, mas algo dentro de mim está inclinando para o inesperado. Escrevi essas palavras com um misto de nervosismo e excitação. Parte de mim queria continuar nesse universo confortável e seguro, onde as palavras eram tudo o que tínhamos. Mas a outra parte estava começando a querer mais. Mais respostas, mais verdade, mais dele ou dela. Assinei a carta como de costume, uma estranha curiosa, e enviei. Agora, restava esperar novamente. A espera era estranhamente satisfatória, quase como se cada dia sem resposta fizesse a expectativa crescer. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teríamos que enfrentar a pergunta que pairava sobre nós: o que fazer com o que estávamos construindo?
Os dias que seguiram a última carta foram mais lentos, como se o tempo estivesse conspirando para me manter nesse estado de expectativa constante. Cada manhã, o ritual era o mesmo: abrir a caixa de correio, espiar o vazio, e suspirar com um misto de frustração e, confesso, uma leve excitação pelo que estava por vir. Sabia que uma resposta viria. Sabia também que, a cada carta trocada, estávamos nos aproximando de um ponto inevitável. Mas ainda não conseguia definir se isso me assustava ou me animava. Então, finalmente, a carta chegou. Havia algo diferente dessa vez. O envelope tinha o mesmo tom suave, a caligrafia a mesma, mas parecia mais pesado, mais carregado de algo que eu ainda não conseguia decifrar. Sentei-me à mesa com cuidado, sentindo a familiaridade daquela rotina, mas ao mesmo tempo, a sensação de que essa carta traria algo novo. Algo que poderia mudar o rumo de tudo. Abri o envelope e comecei a ler. Minha estranha curiosa. Estive pensando em nossas últimas trocas. Nas perguntas que fizemos um ao outro, nas reflexões que cada uma de nossas cartas provocou. Sinto que estamos chegando a um ponto importante, não acha? Um ponto onde, de alguma forma, temos que escolher entre continuar nesse jogo de palavras misteriosas ou finalmente descobrir o que há além delas. Não vou mentir para você, tenho pensado muito sobre como seria ver o seu rosto. Ouvir sua voz. Talvez, se estivermos sendo honestos, o mistério é o que mantém a curiosidade viva. Mas, a cada dia, me pergunto se essa conexão sobrevive fora das cartas. Se tudo o que construímos pode realmente existir no mundo real. Já pensei em te propor um encontro várias vezes. Um local discreto, sem pretensões. Apenas para ver se nossas palavras correspondem às pessoas que somos. Mas, ao mesmo tempo, tenho medo de que, ao dar esse passo, percamos a magia. E você? Já pensou sobre isso? Eu não sei qual caminho seguir. Continuar com o mistério ou arriscar tudo para descobrir a verdade? Às vezes, o desconhecido é um lugar confortável, mas será que é suficiente? A cada frase que eu lia, sentia o peso da indecisão dele e também o meu próprio. Era impossível negar que eu já tinha imaginado o que aconteceria se nos encontrássemos. E, agora, ele estava me colocando frente a frente com essa escolha. A conexão que tínhamos, feita apenas de palavras e ideias, seria tão forte quanto parecia se nos víssemos fora desse mundo de cartas? Respirei fundo, sentindo um turbilhão de pensamentos me envolver. A verdade é que eu não sabia o que fazer. Continuar no conforto da correspondência anônima, onde poderíamos ser quem quiséssemos sem medo de rejeição? Ou arriscar um encontro real, algo palpável, que poderia mudar tudo? Decidi responder com a mesma honestidade que ele havia demonstrado. Querido estranho curioso. Suas palavras me tocam de um jeito que não consigo explicar completamente. O que estamos criando aqui, através de papéis e palavras, é algo que eu nunca experimentei antes. Há uma beleza em tudo isso, na liberdade de sermos exatamente quem somos sem nos preocuparmos com o julgamento do outro. Mas, como você, também estou me perguntando se essa conexão é real o bastante para sobreviver fora das cartas. Eu já pensei em como seria te encontrar. Confesso que me assusta, mas também me instiga. Quem é você, afinal? E será que as nossas expectativas se alinham? Às vezes, tenho medo de que, ao ver seu rosto, a magia desapareça. Que a conexão que sentimos seja apenas uma projeção do que queremos que o outro seja. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de continuar assim, sem nunca saber quem você realmente é, também me parece incompleta. O desconhecido é confortável, como você disse, mas talvez não seja suficiente. Talvez o que torna isso tão especial seja justamente o fato de que estamos nos aproximando desse ponto de ruptura, onde temos que decidir o que fazer com essa conexão. E, embora eu não saiba qual caminho é o certo, sinto que estamos cada vez mais perto de precisar tomar uma decisão. Por isso, te pergunto, estamos prontos para ver além das palavras? Enquanto escrevia, percebi que minha mão tremia levemente. O que estávamos construindo era frágil, mas ao mesmo tempo poderoso.
Havia a chance de que tudo desmoronasse, mas também a possibilidade de que essa fosse apenas a primeira parte de algo maior, algo real. Fechei o envelope, mais uma vez assinando como uma estranha curiosa, e o enviei. Dessa vez, no entanto, a sensação era diferente. Não era apenas a expectativa pela próxima carta. Era o reconhecimento de que estávamos caminhando para uma decisão, para um momento que definiria o que viria a seguir. E, seja lá o que fosse, eu sabia que o simples ato de enviar aquela resposta já tinha mudado algo dentro de mim. Agora, mais do que nunca, a espera era uma mistura de esperança e medo. O que viria a seguir? O que faríamos com essa conexão que havia começado por acaso, mas que agora parecia inevitável? Fechei os olhos e deixei o pensamento rodopiar. Os dias que se seguiram à minha última carta foram diferentes. O ritmo de expectativa, que antes era quase confortável, agora parecia opressor. Havia algo no ar que indicava uma mudança, como se eu estivesse esperando uma resposta que, de algum modo, sabia que alteraria o rumo de tudo. A pergunta que deixei no final da carta, "Estamos prontos para ver além das palavras?", ecoava em minha mente, se misturando com uma ansiedade crescente. Eu tentei não pensar muito nisso, ocupando-me com as pequenas rotinas diárias. Mas era inútil. Cada vez que olhava para a caixa de correio, sentia meu coração acelerar, como se, de alguma forma, já soubesse que a resposta estava a caminho. No fundo, eu sabia que estávamos em um ponto sem volta. O que quer que viesse na próxima carta, seria decisivo. Então, em um dia qualquer, sem qualquer aviso, lá estava o envelope. Dessa vez, eu hesitei antes de abrir. Havia um peso no papel que parecia maior do que o habitual, uma sensação de que as palavras dentro dele trariam mais perguntas do que respostas. Mas, como sempre, a curiosidade venceu, e com mãos trêmulas, abri o envelope. Minha querida estranha curiosa. Eu li sua última carta tantas vezes que as palavras já estão gravadas em minha mente. A cada leitura, uma nova camada de significado surgia. A pergunta que você me fez, "Estamos prontos para ver além das palavras?", é uma daquelas que não se pode simplesmente responder sem reflexão. E confesso, estou preso entre o desejo de descobrir quem você é e o medo de que, ao fazer isso, algo essencial se perca. Você já notou como criamos um mundo só nosso aqui, dentro dessas cartas? Um espaço seguro, onde somos livres para ser quem realmente somos, sem as máscaras que a vida cotidiana exige de nós. Mas, como você mesmo apontou, chega um momento em que precisamos saber se esse mundo pode sobreviver fora do papel. Eu estive pensando muito sobre isso. E a verdade é que eu não sei se estou pronto para ver além das palavras. Ao mesmo tempo, há uma parte de mim que não quer mais viver no desconhecido. Já me perguntei tantas vezes quem você é, como você se parece, qual é o som da sua voz. Sinto que estamos nos aproximando de algo inevitável, algo que só pode ser desvendado se dermos o próximo passo. Mas eu preciso ser honesto, tenho medo. Medo de que, ao te conhecer, descubra que essa conexão que temos não seja tão forte quanto parece. Medo de que, ao trazer a realidade para o nosso mundo de cartas, a magia desapareça. E também, medo de que, se não arriscarmos, eu passe o resto da vida me perguntando o que poderia ter sido. E você? Está pronta para arriscar? Ou prefere que fiquemos neste espaço seguro um pouco mais? Li aquela carta com o coração apertado. Ele havia colocado em palavras exatamente o que eu sentia, e isso me deixou confusa e, ao mesmo tempo, aliviada. Estávamos ambos presos nesse dilema, nesse impasse entre o desejo de descobrir e o medo de perder. O que me surpreendeu foi a sinceridade dele, o fato de que ele não tentou esconder suas inseguranças, suas dúvidas. Era a primeira vez que sentia a vulnerabilidade dele tão exposta, e isso me tocou de uma maneira que eu não esperava. A verdade era que eu também tinha medo. Desde o início, parte da beleza dessa correspondência estava no mistério, na ausência de rostos e expectativas. E agora, estávamos à beira de quebrar essa ilusão.
Eu me perguntava, como ele, se a magia que tínhamos compartilhado sobreviveria ao encontro da realidade. Mas algo em mim, talvez a parte mais curiosa, sabia que eu não conseguiria ficar para sempre no desconhecido. Havia uma urgência crescendo, um desejo de saber quem ele realmente era, de ver se a conexão que sentíamos era tão forte quanto parecia no papel. Respirei fundo e comecei a escrever, dessa vez com uma sensação de que, independentemente da resposta, eu estava pronta para enfrentar o que viesse. Querido estranho curioso. Sua carta me tocou profundamente. Senti em cada palavra o peso das suas dúvidas e, confesso, compartilho muitas delas. Desde o início, essa troca de cartas foi um refúgio, um lugar onde pudemos ser quem somos, sem o medo de julgamentos ou expectativas. E, de certa forma, esse refúgio se tornou uma espécie de santuário para mim. Mas agora, sinto que estamos à beira de algo maior. Algo que pode mudar tudo, para melhor ou para pior. Sim, eu tenho medo de que, ao nos encontrarmos, a magia se perca. Medo de que essa conexão que parece tão forte no papel não sobreviva ao teste da realidade. Mas, ao mesmo tempo, sinto que precisamos arriscar. Precisamos ver o que há além das palavras, porque viver eternamente nesse espaço seguro não parece mais suficiente. Então, sim, estou pronta. Pronta para arriscar. Pronta para descobrir se o que construímos é real ou apenas uma bela ilusão. O que você acha? Vamos nos encontrar? As palavras saíram de forma natural, como se uma parte de mim já soubesse que era hora de dar esse passo. Fechei a carta e, dessa vez, ao invés de assinar como uma estranha curiosa, escrevi simplesmente com expectativa, sua. Dessa vez, a espera seria diferente. Não era mais apenas sobre o que ele responderia, mas sobre o que aconteceria depois. Após enviar minha última carta, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se algo tivesse mudado, como se, ao decidir dar o próximo passo, eu tivesse cruzado uma linha invisível. O que até então era apenas um jogo de palavras começava a se transformar em algo mais concreto, mais real. A pergunta que pairava no ar, vamos nos encontrar? Não poderia ser ignorada por muito tempo. Mas, agora, a decisão estava nas mãos dele. Os dias que seguiram foram carregados de uma curiosidade quase febril. Cada manhã, o olhar na caixa de correio se tornava mais ansioso, cada tarde mais longa e interminável. O simples ato de imaginar como seria aquele primeiro encontro me enchia de uma mistura estranha de euforia e medo. E se ele decidisse que não estava pronto? E se o mistério fosse a única coisa que nos mantinha conectados? Então, em um final de tarde silencioso, o envelope chegou. Dessa vez, não hesitei. Rasguei o papel quase com urgência, como se a resposta estivesse queimando nas minhas mãos. Meu coração batia rápido, minhas mãos suavam. Ao abrir o papel, respirei fundo antes de começar a ler. Querida, confesso que, desde que enviei minha última carta, não consigo pensar em outra coisa além da sua resposta. A ideia de finalmente nos encontrarmos me assusta e, ao mesmo tempo, me atrai de uma forma que eu não esperava. Eu estive tentando imaginar como seria esse momento. Se a magia que temos no papel sobreviveria ao mundo real. E, no fundo, sinto que só há uma maneira de descobrir. Sim, vamos nos encontrar. Mas aqui está o meu pensamento, e se mantivermos parte do mistério? E se, ao invés de nos revelarmos completamente, deixarmos o acaso continuar a guiar nossos passos? O que quero dizer é, e se nosso primeiro encontro não for um encontro comum? Nada de rostos ou identidades reveladas de imediato. Apenas dois estranhos que se encontram em um lugar, guiados pelo destino, sem saber quem é quem, apenas seguindo as pistas que o outro deixou. Será um jogo. Um último ato de curiosidade antes que tudo seja revelado. Se você aceitar, nos encontraremos em um local público, mas de forma sutil. Deixarei uma pista para você no café da esquina da Rua Maple, na mesa ao lado da janela, na sexta-feira, às 17 horas. Se você quiser jogar, siga a pista.
Senão, não haverá julgamentos. O mistério pode continuar. A escolha é sua. Com o coração acelerado. Um estranho mais curioso do que nunca. A última linha me deixou sem fôlego. Ele não só aceitou o encontro, como havia transformado a ideia em um jogo de suspense e expectativa. Parte de mim estava aliviada por não ser algo direto, sem a pressão imediata de encarar o desconhecido de frente. Mas a outra parte, aquela parte estava mais intrigada do que nunca. Era um convite tentador, quase irresistível. Como se o mistério fosse esticado até o limite, prestes a se romper, mas ainda assim, sustentado por um último fio de incerteza. Eu me perguntava se ele estava fazendo isso porque, como eu, não queria que a magia desaparecesse de uma vez. Manter o mistério por um pouco mais de tempo parecia, de alguma forma, certo. Além disso, essa abordagem inesperada trouxe de volta aquela curiosidade inicial, aquele desejo de explorar algo desconhecido. Eu precisava decidir. E, para ser honesta, já sabia a resposta antes mesmo de começar a escrever. Querido estranho. Admito que seu convite me pegou de surpresa. De um jeito bom, claro. A ideia de transformar nosso encontro em um jogo, isso me deixou ainda mais curiosa. O mistério parece ser a essência do que temos, e a sua proposta de prolongar essa dança por mais um momento me parece perfeita. Aceito o desafio. Sexta-feira, às 17 horas, no café da Rua Maple. Estarei lá, pronta para seguir as pistas que você deixar. Parte de mim está nervosa, mas outra parte está entusiasmada. Se isso é o que você propõe, estou mais do que disposta a jogar. Vamos ver onde o acaso nos leva. Com expectativa e ansiedade. Sua estranha curiosa. Assinei com um sorriso nervoso nos lábios, quase como se estivesse prestes a embarcar em uma aventura cheia de incertezas. Havia uma emoção palpável no ar, uma excitação que tomava conta de mim conforme a sexta-feira se aproximava. Eu passava os dias imaginando como seria a cena, o café, as pistas. Será que ele estaria me observando à distância, ou seria tudo deixado ao acaso? Cada detalhe me deixava ainda mais intrigada. Quando a sexta-feira finalmente chegou, eu me senti como uma detetive prestes a desvendar um grande mistério. Escolhi uma roupa simples, que não chamasse atenção, mas que também não fosse completamente despretensiosa. Eu queria me misturar, mas também queria estar preparada para o inesperado. Cheguei ao café da Rua Maple às 16h50, antecipando a chegada de qualquer sinal. O lugar era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira rústica e um aroma acolhedor de café moído na hora. O sol da tarde projetava sombras suaves pelas janelas, criando um ambiente de calma e expectativa. Sentei-me na mesa ao lado da janela, exatamente como ele havia descrito, e olhei ao redor. Havia poucas pessoas ali, um casal mais velho conversando em voz baixa, um jovem lendo um livro, uma garçonete ocupada atrás do balcão. Meu coração batia forte, minha mente correndo em círculos, imaginando onde estaria a primeira pista. E então, quando o relógio marcava 17 horas em ponto, o sino da porta do café tocou suavemente. Meu corpo se enrijeceu, mas continuei olhando para minha xícara de café. Algo estava prestes a acontecer. O sino da porta soou com suavidade, mas, para mim, foi como se um alarme ecoasse pelo café. Minhas mãos apertaram a xícara de café, enquanto uma onda de expectativa me atravessava. Respirei fundo, tentando parecer despreocupada, mesmo que por dentro minha curiosidade estivesse à flor da pele. Eu sabia que algo estava para acontecer, e o momento finalmente chegará. Olhei discretamente ao redor. Ninguém parecia particularmente suspeito. A garçonete continuava sua rotina, o casal idoso ainda conversava tranquilamente, e o jovem com o livro permanecia concentrado na leitura, alheio ao mundo ao redor. Então, meus olhos se fixaram na entrada, onde uma figura entrou com um passo tranquilo. Ele, ou talvez fosse ela, estava vestido de forma simples, uma jaqueta de couro marrom e um chapéu discreto. Não consegui distinguir seu rosto de imediato,
mas senti uma energia diferente no ar. A pessoa não olhou diretamente para mim, mas caminhou com passos decididos até o balcão, onde pediu algo. A garçonete entregou-lhe uma bebida em uma caneca e, enquanto ele pegava a xícara, algo caiu de seu bolso, um pequeno envelope amarelo. Meu coração deu um salto. Eu sabia, instintivamente, que aquilo era para mim. Sem hesitar, ele colocou a caneca no balcão e saiu do café sem olhar para trás. O envelope permaneceu no chão, intocado, como se tivesse sido deixado ali propositalmente. Esperei alguns segundos antes de me levantar, tentando não chamar atenção, e caminhei até o balcão. A garçonete estava de costas, distraída com outro cliente, então aproveitei o momento para pegar o envelope. Voltei rapidamente para minha mesa e sentei, meu coração batendo forte. O envelope estava selado, e meu nome não estava escrito nele, um detalhe curioso que só aumentou o mistério. Não era possível que alguém simplesmente tivesse deixado isso por acaso. Abri o envelope com cuidado, puxando o papel dobrado lá de dentro. A primeira pista. Procure onde os ventos sopram histórias de mundos distantes, e a chave para o próximo passo estará ao seu alcance. Meu coração disparou. Eu sabia que isso não seria fácil, mas havia algo emocionante na ideia de seguir essas pistas, de resolver esse enigma enquanto tentava descobrir quem ele era. Onde os ventos sopram histórias de mundos distantes, aquilo só poderia ser uma livraria. E, por acaso, havia uma pequena livraria a poucos quarteirões do café, um lugar famoso por suas obras de autores estrangeiros. Seria lá o próximo destino? Levantei-me, deixando o café para trás, com o envelope agora guardado no bolso da minha jaqueta. À medida que caminhava pelas ruas, sentia o vento bater suave no meu rosto, como se fosse parte da própria pista. Eu nunca tinha feito algo assim antes, algo que envolvia mistério, jogo e curiosidade. Era como se estivesse em um filme, e meu papel fosse o de desvendar o enigma que, no final, me levaria a uma revelação maior. A livraria estava quase vazia quando cheguei. Assim que entrei, o aroma de livros antigos me envolveu, e a sensação de nostalgia me atingiu em cheio. Havia algo de mágico naquele lugar, como se cada prateleira guardasse um segredo à espera de ser descoberto. Passei os olhos pelas estantes, procurando alguma pista, algo que se destacasse. Será que eu estava no lugar certo? Meu olhar foi atraído por uma mesa no centro da livraria, onde estava um livro solitário, aberto em uma página específica. Caminhei até lá, desconfiada, e vi que o título do livro era As Aventuras de um Estranho. Não pude deixar de sorrir com a coincidência do título. Não era um livro que eu conhecia, mas o fato de estar ali, solitário, me pareceu proposital. Ao me aproximar, notei que havia algo entre as páginas, outra carta. Meu coração deu um salto de excitação enquanto puxava a carta de dentro do livro. Abri-a com cuidado e comecei a ler. Você chegou até aqui, o que me diz muito sobre sua curiosidade. A próxima parte do nosso jogo está prestes a começar, mas antes, quero que você pare por um momento e pense. Pense em tudo o que passamos até agora. Palavras, cartas, confissões. Qual é a sensação de estar tão perto, mas ainda tão longe? Agora, você precisa tomar uma decisão. Vá até a esquina onde o tempo e a história se cruzam, onde as memórias são gravadas em pedra. Lá, eu te esperarei. O momento está chegando. Fechei os olhos por um instante, tentando assimilar o que havia acabado de ler. A esquina onde o tempo e a história se cruzam. O que ele queria dizer com isso? Era um novo enigma, um novo lugar para desvendar. Mas, de algum modo, eu sabia que se referia ao velho relógio na praça principal, um monumento histórico da cidade. O fato de ele me chamar para um lugar tão simbólico, onde o tempo literalmente marca a passagem da história, não me passou despercebido. Era como se estivéssemos prestes a deixar de lado o mistério para encarar a realidade. Estava mesmo preparada para isso? A ideia de encontrá-lo fazia meu coração acelerar, mas ao mesmo tempo, o medo do desconhecido ainda me rondava. Sem perder tempo, saí da livraria e segui em direção à praça. Cada passo era acompanhado por um turbilhão de pensamentos. O que eu diria?
E se ele estivesse lá, me observando, esperando que eu resolvesse o enigma? Estava prestes a cruzar a linha entre o mistério e a verdade, e embora o nervosismo tentasse me dominar, havia algo mais forte me guiando, a curiosidade. Quando finalmente cheguei à praça, o velho relógio estava lá, imponente e silencioso. Olhei ao redor, procurando algum sinal, alguma pista, ou quem sabe, alguém. Seria o momento de finalmente desvendar o rosto por trás das cartas? A praça estava praticamente vazia quando cheguei. O velho relógio, com seus ponteiros imóveis no topo da torre de pedra, parecia dominar o espaço. As árvores ao redor lançavam sombras longas e dramáticas com o cair da tarde, e o som suave do vento agitava as folhas caídas no chão. Era como se o tempo ali realmente estivesse suspenso, à espera de algo, à espera de mim. Meu coração batia tão forte que parecia ressoar nos meus ouvidos, como se estivesse no compasso lento e rítmico do relógio à minha frente. O enigma estava quase resolvido, e isso me enchia de expectativa e medo. Cada passo em direção ao monumento era acompanhado de um turbilhão de pensamentos. Estava prestes a encontrá-lo. O homem por trás das cartas, das palavras, dos mistérios que nos ligavam. Olhei ao redor, à procura de qualquer sinal de que ele estivesse ali, mas tudo parecia estranhamente normal. Nenhuma presença suspeita, nenhum gesto ou olhar que me indicasse quem ele poderia ser. A sensação de que eu estava sendo observada, no entanto, era inegável. Como se ele estivesse ali, perto, vendo como eu reagiria à última etapa desse jogo. Cheguei perto do relógio, parando bem na base da torre de pedra. O som do vento e o silêncio da praça criavam um contraste quase poético. Sentia que estava no centro de uma narrativa, uma história que eu vivia ao mesmo tempo em que a construía. Ele havia dito que me esperaria onde o tempo e a história se cruzam, e eu estava exatamente ali, mas não havia ninguém à vista. Olhei para cima, observando os detalhes esculpidos na pedra. Foi então que algo me chamou a atenção. Preso entre duas pedras da base do relógio, havia outro envelope. Meu coração deu um salto. Ele estava jogando com a minha expectativa até o último segundo. A cada pista, a cada carta, ele me puxava mais para dentro desse mundo de mistério que criamos juntos. Peguei o envelope e abri com dedos trêmulos. Dentro, apenas uma frase curta, escrita com a mesma caligrafia cuidadosa das cartas anteriores. Agora, olhe para trás. Engoli em seco. Tudo ao meu redor pareceu parar. O ar ficou mais pesado, e a curiosidade se transformou em uma tensão palpável. Olhar para trás. Sabia o que isso significava. Ele estava lá. A poucos metros de mim, e eu não tinha ideia de quem ele era. Meu corpo ficou imóvel por alguns segundos, como se meu cérebro estivesse tentando decidir entre ceder ao impulso ou resistir. Parte de mim queria manter o mistério, manter essa bolha de magia intacta. A outra parte, a mais curiosa, sabia que o momento da verdade havia chegado. Respirei fundo e me virei lentamente. E então, lá estava ele. A poucos metros de distância, encostado em uma das árvores da praça, me observando com uma mistura de calma e expectativa. Ele era mais jovem do que eu imaginava, talvez perto da minha idade. Estava vestido de forma casual, como alguém que poderia passar despercebido facilmente em qualquer multidão. Mas havia algo nos seus olhos, uma profundidade que me fez sentir como se já o conhecesse. Talvez não o seu rosto, mas sua essência. Aquela era a pessoa com quem eu vinha trocando cartas, dividindo pensamentos, medos, e uma curiosidade crescente. Por um momento, ficamos apenas nos olhando, como se o simples ato de nos ver pela primeira vez fosse carregado de significado. E era. Toda a tensão acumulada ao longo das semanas parecia culminar naquele instante. Eu estava prestes a falar, a dizer qualquer coisa que quebrasse o silêncio, mas ele se adiantou, caminhando em minha direção com passos tranquilos. Eu sabia que você viria, disse ele, com um sorriso suave, que parecia mesclar nervosismo e alívio. Sua voz era calma,
exatamente como eu a imaginava, cheia de um certo peso, como se carregasse toda a intensidade de nossas cartas. E eu sabia que você me deixaria mais uma pista, respondi, tentando esconder o tremor na minha voz, ainda envolta na curiosidade que me impulsionava até ali. Ele sorriu mais abertamente agora, e eu pude sentir o alívio de finalmente termos nos encontrado. Eu queria prolongar o mistério por um pouco mais de tempo, ele confessou, parando a poucos passos de mim. Mas acho que não poderíamos fugir disso para sempre, certo? Eu balancei a cabeça, sem saber exatamente como me sentir. Parte de mim queria mergulhar de volta no desconhecido, onde tudo parecia mais simples, mais seguro. Mas outra parte, aquela que finalmente estava cara a cara com ele, sabia que não havia mais volta. E agora? Perguntei, finalmente deixando o mistério se desfazer por completo. Ele olhou para mim por um momento, como se estivesse ponderando a mesma questão. Então, deu de ombros levemente e disse: agora, acho que começamos de verdade. Aquela resposta me pegou de surpresa. Ao longo de toda essa jornada, de cada pista, cada carta, eu tinha imaginado tantas coisas, tantas versões do que seria esse encontro. Mas nunca pensei que, ao chegar aqui, ao desvelar o mistério, o que realmente começaria seria algo completamente novo. E, naquele momento, percebi que não importava mais o quanto havia demorado ou o quanto tínhamos escondido atrás de palavras. O que importava era que, finalmente, nos encontramos. Frente a frente, sem pistas ou enigmas. Apenas nós. Sim, respondi com um sorriso tímido, mas sincero. Acho que é hora de começarmos de verdade. E, pela primeira vez, o mistério não parecia mais necessário. O que viria depois disso, quem sabe? A curiosidade ainda estava lá, mas agora era uma curiosidade diferente. Uma vontade de conhecer a pessoa diante de mim, de realmente saber quem ele era além das palavras, além das cartas. O mistério se foi, mas o sentimento que nasceu dessas cartas, eu sabia, estava apenas começando. Depois daquele encontro inesperado e carregado de mistério, caminhamos juntos até um café próximo, como se precisássemos de um espaço mais íntimo e ao mesmo tempo familiar para processar o que havia acabado de acontecer. Era uma sensação estranha, como se a linha entre ficção e realidade tivesse sido borrada de repente. Passamos semanas trocando palavras, revelações sutis, sentimentos mascarados. Agora, frente a frente, não havia mais cartas para nos escondermos atrás. Era a hora da verdade. Sentamos em uma mesa no fundo do café, perto da janela, com uma vista discreta da praça onde o velho relógio continuava marcando o tempo. O som de xícaras tilintando, conversas abafadas e o cheiro de café fresco criavam uma atmosfera confortável, mas havia uma tensão suave no ar. Como se ambos estivéssemos tentando entender o que viria a seguir. Ele me olhou nos olhos, e eu percebi que o mistério ainda estava ali, mas de outra forma. Agora, a curiosidade não era sobre pistas ou enigmas, mas sobre ele, quem ele era além das palavras escritas com tanto cuidado nas cartas que trocamos. O que ele pensava naquele momento? O que estava sentindo? Acho que o jogo acabou, disse ele, com um sorriso leve, quebrando o silêncio. Talvez o jogo tenha só mudado de forma, respondi, tentando manter o tom curioso que havia nos definido até ali. Agora, temos que descobrir quem somos de verdade. Ele riu suavemente, e o som foi relaxante, como se o peso da expectativa finalmente tivesse se dissipado. Era estranho pensar que, até poucos minutos atrás, ele era apenas um nome sem rosto. E agora, ali estava ele, em carne e osso, com uma voz que eu já podia associar às palavras que tanto me intrigaram. Eu pensei muito sobre isso, ele confessou, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos. Sobre o que aconteceria quando finalmente nos encontrássemos. Se seria como nas cartas, se a conexão que sentimos no papel sobreviveria ao mundo real. Aquela era a pergunta que eu também tinha feito a mim mesma inúmeras vezes. Será que o que construímos com palavras resistiria ao encontro com a realidade? Ou tudo se desmancharia como um sonho que perde o sentido ao acordarmos? E o que você acha agora?
Perguntei, genuinamente curiosa. Ele me observou por um momento, como se estivesse ponderando sua resposta com o mesmo cuidado que tinha ao escrever suas cartas. Seus olhos carregavam aquela mesma profundidade, a mesma introspecção que eu sentia em suas palavras. Acho que ainda estamos descobrindo. Ele sorriu, um sorriso meio tímido, mas sincero. Mas eu quero descobrir. Aquelas palavras me deram um certo alívio. Eu não era a única com essas dúvidas, essa mistura de curiosidade e apreensão sobre o que viria a seguir. Também queria descobrir se a magia que nos conectou nas cartas poderia florescer fora delas. E havia uma parte de mim, aquela que era movida pelo desconhecido, que estava disposta a explorar essa nova fase, essa nova forma de mistério. Eu também quero, admiti, sentindo um calor confortável preencher o vazio que o mistério deixará ao se desfazer. Ele assentiu, e por um momento, ficamos em silêncio, observando as pessoas ao nosso redor. O café estava movimentado, mas parecia que estávamos em uma bolha, onde o tempo corria em um ritmo diferente. Como se ainda estivéssemos na mesma história, mas agora, sem precisar das palavras escritas para nos guiar. Sabe o que eu acho curioso? Ele disse, inclinando-se um pouco para a frente. Ao longo de todas as cartas, fomos tão honestos, tão abertos, e ao mesmo tempo, nunca falamos de coisas simples. Eu não sei seu sobrenome, o que você faz, ou até onde você mora. Ele tinha razão. Em nossas cartas, mergulhamos fundo em pensamentos, sentimentos, medos e anseios, mas nunca nas coisas cotidianas que normalmente definem o começo de uma relação. Isso fazia parte do mistério, daquilo que mantínhamos intocado para que a magia continuasse. Mas agora, na realidade, essas questões começavam a emergir, e o simples fato de ele mencioná-las trouxe um novo tipo de curiosidade. É verdade, concordei, sentindo um leve rubor nas bochechas. A gente compartilhou o que era mais profundo e guardou o que era mais superficial. Talvez porque o superficial seja mais fácil de perder o encanto. Ele sorriu de novo, mas dessa vez, havia algo mais por trás daquele sorriso. Talvez a aceitação de que estávamos, agora, prestes a descobrir essas partes simples um do outro. E, de algum modo, isso também era empolgante. Era o início de uma nova camada de mistério, uma que exigia mais que palavras escritas. Então, por onde começamos? Ele perguntou, brincalhão, mas com aquele olhar atento, curioso. Pensei por um momento. Onde começar? Eu poderia lhe contar meu sobrenome, o que fazia da vida, onde nasci. Mas isso parecia tão pequeno perto de tudo o que já havíamos compartilhado. Ao mesmo tempo, talvez fosse isso que precisávamos, começar pelas pequenas coisas e ver aonde elas nos levariam. Vamos começar do jeito tradicional, disse, imitando o tom brincalhão dele. Meu nome completo é Clara Martins, sou jornalista e moro a alguns quarteirões daqui. Ele riu, mas havia uma surpresa genuína em seus olhos. Acho que, de certo modo, ele esperava que eu fosse alguém completamente diferente. Alguém que vivesse em outro lugar, outra vida. Isso só fazia parte da curiosidade que as cartas alimentaram, a ideia de quem estava do outro lado. Marcelo Farias, ele respondeu, ainda sorrindo. Trabalho com design gráfico, e também moro a alguns quarteirões daqui. O que é engraçado, porque nunca nos encontramos antes, mesmo morando tão perto. E ali estava outra curiosidade revelada. Morávamos perto o tempo todo, sem nunca termos nos esbarrado. Era quase como se o destino tivesse esperado o momento certo para nos cruzar, e só através das cartas conseguimos realmente nos encontrar. Engraçado como o destino brinca com essas coisas, eu disse, sentindo uma leveza que não havia sentido antes. Se não fosse aquele erro no endereço, talvez nunca tivéssemos nos conhecido. Ou talvez o destino tivesse encontrado outro jeito, ele acrescentou, com aquele brilho curioso nos olhos. Quem sabe? E assim, entre conversas sobre nossas vidas cotidianas e reflexões sobre o que o destino havia planejado para nós, passamos o resto da tarde. O mistério das cartas ainda pairava no ar, mas agora, ele tinha uma nova forma. Não era mais sobre pistas ou enigmas.
Era sobre duas pessoas que, de algum modo, estavam determinadas a descobrir o que havia além da correspondência. E, pela primeira vez, senti que a realidade era tão interessante quanto o mistério. Quando saímos do café, a noite já havia caído, e a cidade ao redor se transformava lentamente em um mosaico de luzes e sombras. O ar fresco trazia uma sensação de novidade, como se o mundo lá fora estivesse nos esperando para a próxima fase da nossa história. Mas, por mais que o encontro tenha desvendado muito, eu sabia que ainda restava um último mistério, algo que permanecia como um fio solto na narrativa que estávamos tecendo. Caminhamos em silêncio por algumas ruas, cada um de nós imerso em pensamentos. Eu ainda me surpreendia com a forma como o encontro tinha sido tranquilo e familiar, apesar do nervosismo inicial. Era como se, ao nos vermos, tivéssemos saltado algumas etapas do relacionamento, como se já nos conhecêssemos há muito tempo, mas agora estivéssemos redescobrindo isso em uma nova luz. Mesmo assim, havia algo que eu não conseguia tirar da cabeça. Algo que ele ainda não havia revelado, e que, curiosamente, eu nunca perguntei. Quando chegamos à esquina onde nossos caminhos se separariam, ele para um lado, eu para o outro, decidi que não podia adiar mais. Marcelo, chamei, interrompendo nossos passos lentos e o som abafado da cidade ao redor. Ele parou, virando-se para mim com um olhar calmo e atento. Há algo que você ainda não me contou. Ele sorriu, mas dessa vez havia um toque de nervosismo naquele sorriso. Era como se ele soubesse exatamente o que eu ia perguntar, como se também estivesse esperando por esse momento. Eu sabia que chegaria a hora de falarmos sobre isso, ele disse, com a voz baixa, mas firme. Meu coração acelerou um pouco, e a curiosidade tomou conta de mim, como se estivéssemos prestes a desvendar o último pedaço desse quebra-cabeça que começamos a montar semanas atrás. Por que você nunca me disse como minhas cartas chegaram até você? Perguntei, finalmente verbalizando a pergunta que me atormentava desde que descobrimos que havia um erro no endereço. Ele nunca explicou como as minhas cartas, destinadas a outra pessoa, foram parar nas suas mãos. Sempre desviou o assunto, como se quisesse manter esse detalhe em segredo por mais um tempo. Pedro suspirou, enfiando as mãos nos bolsos e olhando brevemente para o chão antes de voltar os olhos para mim. Aquele momento de hesitação me fez perceber que a resposta não seria simples, que talvez houvesse mais nessa história do que eu imaginava. A verdade é que eu sabia desde o começo que as cartas não eram para mim, ele admitiu, finalmente. Quando recebi a primeira, foi um engano claro. Mas, algo me fez não devolvê-la imediatamente. Eu fiquei intrigado com o jeito que você escrevia, com a maneira como suas palavras se conectavam com algo dentro de mim. E aí veio a segunda carta, e eu soube que não poderia simplesmente ignorar. Fiquei em silêncio, absorvendo o que ele disse. Sabia que havia algo de diferente na forma como essa troca de cartas começou, mas nunca imaginei que ele estivesse consciente do erro desde o início. De certa forma, isso apenas tornava toda a história mais curiosa, mais intensa. Mas também levantava novas questões. Você não achou que deveria ter me dito logo no início? Perguntei, tentando entender sua lógica. Pensei nisso várias vezes, ele confessou. Mas toda vez que começava a escrever uma resposta, sentia que estava entrando em algo maior. Não queria acabar com a magia antes de descobrir o que isso significava. E, a cada nova carta, parecia que o destino estava nos conduzindo a esse ponto. Um erro virou algo intencional, e eu me deixei levar. Houve uma pausa. Olhei para ele, ainda surpresa, mas também entendendo, em algum nível, o que ele estava dizendo. Eu também sentia, desde o início, que havia algo mais nas cartas. Uma sensação de que estávamos, de algum modo, destinados a nos encontrar, mesmo que fosse por acidente. No fundo, talvez ele estivesse certo. Talvez o destino tenha encontrado um jeito curioso de nos cruzar. E como você conseguiu descobrir quem eu era? Perguntei, voltando à curiosidade que ainda fervilhava dentro de mim. Afinal, ele sabia meu nome, mas eu nunca revelei detalhes pessoais nas cartas. Como ele me encontrou?
Ele sorriu de novo, dessa vez com um ar de confissão. Confesso que fiz um pouco de investigação, disse, com um tom quase brincalhão, mas havia uma seriedade subjacente. Seu nome estava na primeira carta, e com um pouco de pesquisa, encontrei sua coluna no jornal. Quando vi seus textos, soube que eram suas cartas. A forma como você escreve é inconfundível. Fiquei impressionada, mas ao mesmo tempo não pude deixar de sorrir. Era um toque de mistério digno das nossas trocas. Ele havia me encontrado antes mesmo que eu soubesse quem ele era. Mas, ao invés de me assustar, aquilo apenas adicionava uma camada de curiosidade à nossa história. Então, você sabia quem eu era o tempo todo? Perguntei, quase rindo da ironia. Sabia quem você era no papel, ele corrigiu, sua expressão mais séria agora. Mas não te conhecia de verdade. E acho que, até hoje, ainda estamos descobrindo quem somos um para o outro. Essa última frase ficou no ar por um momento, carregada de significado. Ele tinha razão. Mesmo depois de todas as cartas, depois de todo o mistério e da magia que nos envolveu, ainda estávamos apenas começando a nos conhecer. O último mistério havia sido revelado, mas isso não significava que a nossa história tinha terminado. Pelo contrário, agora, sem enigmas ou pistas, estávamos finalmente livres para explorar quem realmente éramos. Olhei para ele, e pela primeira vez naquela noite, senti que não havia mais perguntas. Não havia mais segredos. Apenas a promessa de algo novo, algo real, que se desdobraria com o tempo, sem pressa. Acho que o mistério acabou, então, disse, sentindo uma estranha mistura de alívio e empolgação. Sim, o mistério acabou, ele concordou, mas com um brilho nos olhos que sugeria o contrário. Mas acho que agora começa uma nova parte da história. Ele estava certo. O mistério das cartas havia chegado ao fim, mas o nosso futuro ainda era uma página em branco, esperando para ser escrita. Nos despedimos com a promessa de um novo encontro, sem cartas, sem pistas. Apenas nós dois. E enquanto caminhava de volta para casa, uma nova sensação tomou conta de mim, a curiosidade que antes era alimentada pelo desconhecido, agora era movida por algo mais profundo. Estávamos prontos para descobrir o que viria a seguir. E, dessa vez, seria a nossa história. Fim.